7 piores alimentos para a saúde. Evite consumir. Que alguns alimentos fazem muito mal para a nossa saúde, a gente já sabe. Mas você sabe quais são eles? No vídeo de hoje, vamos te falar os 7 piores alimentos para a saúde. Inclusive, o número 4 da nossa lista estava sempre na minha dieta por achar que era saudável. Mas depois que descobri os malefícios dele, tive que cortar da minha dieta. Então fica comigo para descobrir que alimento é esse. Número 1. O primeiro item da nossa lista é o refrigerante. O refrigerante promove o ganho de peso, ou seja, a diminuição de massa muscular. Isso porque o alto teor de açúcar o torna uma das piores bebidas que você pode beber. A análise de estudos publicados em 30 periódicos revisados por pares ao longo de 40 anos indicaram que beber refrigerante é um dos principais contribuintes para o aumento da obesidade nos Estados Unidos. Além disso, os refrigerantes estão em toda parte. Mesmo se você quisesse beber outra coisa, seria difícil encontrá-lo em destaque em máquinas de venda automática, em cadeias de fast food e caixas de supermercado. Você pode não perceber como a Coca-Cola, a Pepsi e similares são onipresentes em nossa sociedade até tentar parar de beber refrigerante. Quer diminuir ou evitar o refrigerante? Então siga essas etapas. Número 1. Decida-se. Você tem que decidir desistir. Mesmo que você esteja apenas tentando reduzir o consumo de refrigerante, pode ser necessário um compromisso firme para que isso aconteça. Número 2. Mude para refrigerante diet. Aos poucos, mude para refrigerantes dietéticos. Apenas faça uma pequena redução de cada vez, como um refrigerante açucarado por dia. Se você está bebendo muito mais do que um refrigerante por dia, trabalhe para diminuir a quantidade de refrigerantes diet que você bebe também. Número 3. Fique sem cafeína. Estudiosos acreditam que a cafeína e o fato de serem levemente viciante é parte da razão pela qual o refrigerante é um hábito tão difícil de quebrar. Procure refrigerantes sem cafeína e diminua aos poucos o número de bebidas com cafeína que você toma todos os dias, enquanto trabalha para abandonar completamente o hábito do refrigerante. Se você é viciado em cafeína no refrigerante, está realmente abandonando 2 hábitos, o hábito do refrigerante e o hábito de cafeína. Demora algumas semanas para realmente esquecer o desejo. Número 4. Faça um estoque de alternativas. Mantenha muitas bebidas saborosas sem refrigerante à mão, para tornar o abandono do refrigerante o mais conveniente possível. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 2. O segundo alimento que você deve evitar são os embutidos e processados. As linguiças podem ser entendidas como carnes que passam por processamento. Geralmente são as etapas de salga, fermentação e defumação. É uma técnica na qual são feitas modificações em suas propriedades, para alterar o sabor e a textura. Em geral, esses alimentos são produzidos a partir das mais diversas carnes. Os órgãos e até o sangue desses animais podem ser utilizados na produção. São inúmeros os exemplos de enchidos que estão presentes no nosso cotidiano, tais como presunto, peito de peru, hambúrgueres, linguiça, salsichas, salame, steak, entre outros. Mesmo que muitos populares, os alimentos processados são prejudiciais à saúde. Isso acontece porque eles são pobres em nutrientes, esgotando a dieta. Além disso, as salsichas são ricas em calorias e contêm uma grande quantidade de aditivos químicos no processo de fabricação. Por exemplo, com muito sódio. Esses alimentos podem causar uma série de problemas para pessoas com pressão alta. Outro ponto igualmente prejudicial é que o alto teor de gordura saturada desses produtos pode levar à obstrução dos vasos sanguíneos, aumentar o colesterol, triglicerídeos, ácido úrico e causar obesidade. É claro que os alimentos industrializados não são muito indicados para quem quer cuidar da saúde. Se você gosta deles, não precisa parar de consumi-los, mas você deve repensar como eles estão presentes em sua dieta. O ideal é evitar esse tipo de consumo, mas comer menos de 50 gramas por dia não trará grandes danos à saúde. Mas se você tem problemas de saúde, principalmente colesterol e pressão arterial, o melhor a se fazer é eliminar os cachorros-quentes da sua alimentação. Esses alimentos podem ser substituídos por alimentos mais saudáveis e naturais, como frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Mas e os alimentos processados? Como você deve saber, várias preocupações foram levantadas sobre alimentos processados, incluindo a abundância
abundância de alimentos processados e os riscos à saúde que eles podem representar. De fato, um estudo recente de pesquisadores da Universidade de Chapel Hill descobriu que mais de 60% dos alimentos comprados anualmente nos Estados Unidos são altamente processados. Como há evidências que associam o consumo excessivo desses produtos a graves consequências para a saúde. Alguns exemplos de alimentos processados são refeições prontas, chips, sodas, bacon, cookies e entre outras. Esses alimentos constituem a maior parte da ingestão calórica regular da família americana média. Evitar totalmente os alimentos processados pode ser impossível, mas entender por que comer muitos alimentos processados pode ser prejudicial é um primeiro passo importante para melhorar sua saúde. Em primeiro lugar, esses produtos costumam ser ricos em sal, açúcar ou gorduras, todos conhecidos por serem prejudiciais. Alimentos altamente processados também são tratados quimicamente com aditivos ou conservantes para melhorar o sabor, a textura ou prolongar a vida útil. Uma maneira fácil de identificar qualquer alimento processado é olhar o rótulo. Se houver uma lista de ingredientes com nomes complicados, podemos dizer que são alimentos processados. Número 3. O terceiro alimento que você deve evitar é o sorvete. O sorvete é muito bom, mas tem diversas desvantagens. Entre os altos teores de açúcar e gordura, é um ingrediente que pode causar problemas gastrointestinais potencialmente fatais. Esse doce deve ser apreciado apenas com moderação. Com isso em mente, aqui estão os detalhes por trás das más notícias. Número 1. Calorias. Apenas uma porção de 105 gramas de sorvete cheesecake de caramelo e chocolate da Ben & Jerry contém 300 calorias. Que tal um litro inteiro, que contém 4 porções? Isso equivale a 1.200 calorias. Como você deve atingir 2.000 a 2.500 calorias totais por dia, isso é mais do que a metade de sua ingestão diária. Esse mesmo sorvete Ben & Jerry's contém 19 gramas de gordura em uma única porção. 10 gramas disso é saturado, do tipo ruim, que aumenta nossos níveis de colesterol LDL. A American Heart Association recomenda limitar nossos níveis de gordura e reduzir a gordura saturada, certificando-se de que não exceda mais de 5% de nossas calorias totais. Isso é cerca de 16 gramas de gordura saturada diariamente, para alguém em uma dieta de 2.000 calorias. Portanto, uma porção de nossa amostra escolhida excede esse total. Nada de bom vem do açúcar, exceto o sabor. Ele aumenta rapidamente nossos níveis de glicose, faz com que absorvam menos vitaminas e minerais e pode liberar cálcio de nossos ossos. Além disso, doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e osteoporose são agravadas pelo consumo de açúcar. A American Heart Association recomenda um limite diário de 24 gramas de açúcar adicionado para mulheres e 36 gramas para homens. Uma porção de sorvete contém cerca de 23 gramas de açúcar. O sorvete é rico em carboidratos, que podem ser armazenados como gordura se não os eliminarmos imediatamente. Consumir muitos carboidratos também pode causar estragos em nossos níveis de glicose, colocando-nos em maior risco de diabetes. Número 4. O quarto alimento da nossa lista é o suco de caixa. Você pode até amar o suco de caixinha, mas segundo o especialista, quase não existem dietas que estimulem o consumo de suco enlatado, pois realmente não é uma opção atrativa para emagrecer. Esse produto só será indicado em dietas que considerem o uso de uma troca calórica como a dieta do ponto, que pode permitir consumir uma lata de suco em vez de pão ou macarrão ou arroz, por exemplo. Mesmo sucos que afirmam ser 100% fruta, o açúcar neles é o açúcar da fruta chamado frutose, mas ainda afeta o corpo, como o açúcar no sangue, como a sacarose ou o açúcar branco. Na natureza, a fruta é um todo completo que sempre contém fibras. O papel da fibra é retardar a absorção do açúcar. Sem fibra, ou seja, na forma de suco, o açúcar passa pelo corpo muito mais rápido, causando um pico que aumenta o açúcar no sangue e põe em risco a sua saúde. O problema é que, na tentativa de consertar o problema do açúcar, alguns fabricantes de suco oferecem versões de seus produtos com baixo teor de açúcar ou sem açúcar. Mas a doçura permanece porque eles adicionam algum adoçante artificial e o comercializam como um alimento saudável. E de acordo com muitos estudos, os adoçantes artificiais são tóxicos para os seres humanos, especialmente perigosos para o desenvolvimento do cérebro de crianças pequenas. Na caixa de suco, o sódio é usado para preservar o conteúdo. Mesmo que o suco seja doce e tenha gosto de fruta, você consumiu indiretamente uma quantidade de sal sem saber e, como resultado, prejudicou seu coração e sobrecarregou seus rins.
A propósito, esses sucos fornecem apenas néctar de fruta, que vem da diluição da parte comestível da fruta. Número 5. Em quinto lugar, temos o óleo refinado. O óleo é muito utilizado na culinária para preparar diversos alimentos. Em alguns casos, seu uso torna-se necessário, mas esse ingrediente pode ser prejudicial ao organismo e, por isso, seu consumo deve ser evitado ou pelo menos reduzido. Uma dica importante é que antes de comprar, pesquise os diferentes óleos disponíveis no mercado e escolha o menos nocivo. Por exemplo, óleos vegetais refinados são bastante comuns, mas seu consumo não traz nenhum benefício. Além das características gerais dos óleos refinados, existem características únicas de cada um dos componentes básicos que contribuem para a qualidade do óleo. Saiba mais sobre as principais categorias. Óleo de soja. É a variedade mais acessível e mais consumida, mas atualmente a soja utilizada é exclusivamente a soja transgênica, e o impacto do consumo da soja transgênica, a médio e longo prazo, ainda não está claro. Óleo de girassol. É melhor em comparação com o anterior, porque o girassol é uma planta não transgênica. Além disso, existem versões não refinadas que podem ser encontradas em lojas de produtos naturais. Segundo uma nutricionista, a escolha do melhor óleo para cozinhar no dia a dia vai depender de uma série de fatores, como a sua situação financeira e também a receita desse óleo. Se a sua frigideira for antiaderente, não precisa usá-la. Em outros casos, o azeite ou manteiga são mais recomendados. Para receitas doces, óleo de coco. E quando se trata de manter um sabor mais neutro que o girassol. Número 6. O sexto alimento que você deve evitar é a margarina. A margarina é proveniente de gorduras vegetais hidrogenadas e contém sebo e leite de vaca. Além disso, também contém ácido sulfúrico, soda cáustica, ácido benzoico, ácido bútil hidroxitolueno, o BHT, galato de propilo, cores artificiais, sabores artificiais, antioxidantes artificiais, estabilizadores artificiais, vitamina A sintética ou acetato de vitamina. O consumo de margarina pode levar a doenças cardíacas, obstrução intestinal e redução de qualidade do leite materno. A margarina diminui a resposta imune e aumenta o colesterol ruim. Seu consumo a longo prazo pode causar problemas nas amígdalas, pulmões e articulações. Além disso, aumenta o risco de câncer devido aos seus compostos químicos. Manteiga vegetal ou mesmo manteiga para barrar também são opções interessantes. Prefira a maionese caseira, pois as comerciais também não são saudáveis. Número 7. Por fim, evite a farinha branca. Seja em pães, bolos, pizzas, massas e massas em geral. A farinha branca é um ingrediente muito comum em nossas receitas do dia a dia. Muitas pessoas não sabem que consumi-lo pode causar uma série de danos à saúde. O trigo que comemos não é o mesmo trigo que nossos ancestrais comiam. Foi geneticamente modificado para aumentar a capacidade de produção nas fábricas. Além disso, a farinha branca dá uma sensação de saciedade logo depois da refeição. Isso faz com que seus níveis de açúcar aumentem e caiam novamente, fazendo com que você coma mais do que o normal. Algumas alternativas para substituir a farinha branca incluem tapioca, queijo, pão integral, farinha de aveia, salada e entre outros. Você consome algum desses alimentos diariamente na sua dieta? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários.